a gente vai continuar repercutindo aqui o balanço da Petrobras, agora com o João Daronco, que é analista da Suno Research, que já está aqui comigo. João, muito bom dia para você, meu querido. Bem-vindo sempre aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. João, eu até anotei aqui os números da companhia para poder entender exatamente, principalmente da tua leitura, da tua ótica, né, a principal mensagem qualitativa desse balanço da Petrobras, né? Porque quando a gente fala assim, aumentou bastante o lucro em 2025, reverteu o prejuízo, obviamente isso traz aquela percepção positiva sobre o balanço. Eu quero entender se é exatamente isso que a gente tem em mãos, porque é uma empresa que segue gerando bastante caixa, né, principalmente pela sua capacidade produtiva, mas eu quero entender se é realmente isso ou se é uma empresa que já começa a mostrar sinais mais claros também de um pouco mais de compressão de rentabilidade diante desses ciclos de petróleo, né, e com a mudança estrutural que a gente tem na formação de preço. Como falei há pouco, a Magda Chambriard mesma já disse que não deve repassar esses ajustes, né, do Brent de bate-pronto. Então, em termos qualitativos, qual que é a tua visão desse resultado da Petrobras? Bom, vamos lá. Eu acho que é interessante a gente também trazer um contexto, né? A gente fala dos resultados da Petrobras Record, e o contexto ele não é tão positivo assim. Se a gente fosse comparar esse mesmo período que a gente teve agora, o quarto trimestre, com 2024, quarto trimestre de 2025 com 2024, a gente veria que o Brent, o preço de um dos principais produtos da companhia, ele sai de um patamar de US$ 75 para US$ 63, né? Então você tem o preço do seu principal produto caindo significativamente. Da mesma maneira, você tem o preço do dólar caindo significativamente, né? E esses produtos são vendidos em dólar. E diferente do que poderia se esperar da Petrobras, o resultado dela tem continuado a apresentar bons números, né? Então, Débora, assim, a minha leitura é que a Petrobras, do aspecto qualitativo, ela tem conseguido melhorar a sua produção, tem conseguido melhorar a sua eficiência e outros vários aspectos, e isso se retorna em números. Então, eu considero hoje a Petrobras um ativo muito mais sólido do que era há alguns anos atrás. E isso se prova com a companhia conseguindo entregar lucros recorde, lucros trimestrais bastante acima do esperado. E aí eu acredito que esse esperado não é o que a gente estava esperando há 2, 3 meses atrás, mas sim se a gente voltasse um ano atrás, tá? Operacionalmente. E tudo isso se reverte para o acionista, né? Via dividendos, via melhora da remuneração, retorno, etc. Então, eu leio os números da Petrobras com um tom bem otimista e com uma atuada de melhora trimestralmente, e aí principalmente quando a gente olha a operação e pré-sal. Você já deixa até aqui o gancho para a minha próxima pergunta, que é dividendos. Porque a gente, né, sempre sabe que o investidor gosta dessa palavrinha dividendos, traz... Aliás, isso durante muito tempo foi um grande atrativo de capital para a companhia, de investidores para a companhia. E eu quero entender se, do teu ponto de vista, a companhia, nesse momento, né, com a proposta de 8 bilhões e 100 milhões, que é o que eles têm aqui para dividendos, se agora essa remuneração anual sendo menor do que o que a gente teve no ano anterior. Qual que é a sua leitura? Esse patamar sinaliza, de alguma forma, qual que deve ser, concretiza, na verdade, esse perfil de pagamento de proventos, ou ainda existe espaço, né, para surpresas positivas na tua visão, a depender justamente de questão cambial, de execução de projetos, também de barril do Brent, porque o que antes tornava a Petrobras detentora desse título de ótima pagadora de dividendos era justamente o que vinha de extraordinário, que a gente não tem acompanhado. O que você espera disso, João? Vamos lá, eu acredito que, assim, primeiro, tá, o dividendo ele cai e aí o contexto ele explica do porquê que ele caiu. E o segundo aspecto é que ao final do ano passado e até no início desse ano, havia uma incerteza muito grande em relação ao mercado de petróleo de que poderia haver uma sobreoferta e isso impactar o preço do petróleo e tornar ele deixar ele abaixo de US$ 55 por barril, né? Existem algumas casas aí que apontavam até para US$ 30 por barril. Isso preocupa grande parte das petroleiras, né? Faz as petroleiras segurarem um pouco os investimentos, segurarem o caixa, diminuir a distribuição. E eu acredito que foi o que aconteceu com a Petrobras. Para 2026, eu desenho dois cenários, né? Você tem um cenário em que o preço do Brent se mantém próximo de US$ 70 por barril,
e aí seria um cenário base, 70, 75 dólares o barril, com uma resolução dessa questão envolvendo o Irã, Estados Unidos e Israel. E esse cenário, na minha visão, poderia sim favorecer distribuições extraordinárias de dividendos ao longo de 2026 e um cenário de volta ao patamar anterior a esse conflito, tá? Então a gente estaria falando de um Brent próximo de 60 dólares por barril. Não me parece, nesse primeiro momento, um cenário provável a extensão desse conflito por muito tempo. Pode ser que isso se prove errado, né? Essa leitura pode se provar errada nos próximos dias, nas próximas semanas. Mas esses são os meus dois cenários, Débora. Um deles, você deve ver distribuição extraordinária, no outro, uma distribuição muito mais ordinária. E aí, só para finalizar essa minha fala, que eu acho que é uma questão interessante também no resultado, é que quando a gente olha a dívida bruta da companhia, ela passa a cair no trimestre, rompendo uma trajetória que vinha consecutivamente nos últimos, né, nos anteriores a esse divulgado. Isso, na minha visão, é um outro sinal positivo que pode fortalecer a política de dividendos e de distribuição. Com a mudança de gestão da Petrobras, a gente viu também algumas mudanças em relação aos objetivos da companhia de investimentos, e a gente já tem acompanhado isso na atual gestão, inclusive de voltar a investir, a fazer determinadas coisas que a Petrobras tinha aberto mão um pouquinho lá atrás, que é a questão também do refino. Quando a gente olha para essa questão de refino, chama atenção, obviamente, o avanço do lucro bruto, né, nesse segmento, mas também a alta do custo unitário do refino em reais. Na tua avaliação, a Petrobras consegue capturar a eficiência industrial já, ou esse refino ainda carrega uma fragilidade estrutural e que pode, de repente, aparecer mais à frente? Eu acredito que o grande negócio dentro da Petrobras é exploração e produção. Refino é uma forma de você escoar isso de alguma maneira, tá? Eu acredito que a Petrobras tem conseguido ganhar maturidade nisso, desenvoltura, corpo em relação a refino, mas ainda assim é uma indústria bastante difícil, que basicamente ela opera spread, né? Você tem um custo que está relacionado ao petróleo, você tem uma venda que está muito relacionado também a uma competição aqui. Então, eu acredito que é uma parte do modelo de negócio da companhia um pouco mais frágil, do lado positivo, né? Olhando para a companhia. Ela não tem feito grandes investimentos nisso, grande parte do investimento é direcionado para exploração e produção, principalmente produção. Então, mesmo que a gente tenha essa maior fragilidade dessa vertical, eu acredito que ela não tenha tanto impacto assim dentro do resultado consolidado da Petrobras, Débora. Bom, você diria que o investidor, só para a gente amarrar aqui o nosso papo, João, você diria que o investidor hoje precisa observar, o que você diria, né, que os investidores devem observar para os próximos trimestres da companhia para poder justamente entender se a Petrobras continua sendo uma boa companhia nessa tese, tanto de investimento, né, como também de retorno de margens e, por fim, obviamente, pagadora de dividendos? Vamos lá. Eu vou elencar aqui 3 grandes tópicos que eu acho que o investidor tem que estar de olho, tá? O primeiro deles é endividamento. Era algo que preocupava e agora com a desaceleração da dívida bruta crescendo, começa a ter algum cenário de maior alívio e isso pode se reverter em dividendo ali na frente. O segundo aspecto que o investidor tem que ficar de olho é o preço do Brent, e não só isso, mas também como a Petrobras vai repassar isso ao cliente, ou não, né? Se você não tiver nenhum tipo de repasse, e lembro que 2026 é um ano eleitoral e Petrobras tem um impacto significativo na opinião pública, em indicadores de inflação, etc., você pode ter algum quesito aqui de segurar um pouco mais o preço do Brent, isso pode comprimir um pouco mais a margem da companhia, resultados, etc. Então, temos que ficar muito de olho nisso. E, por fim, o terceiro aspecto, investimentos. A companhia ela tem investido cada vez mais, ela acelerou os investimentos nesse trimestre. 2026, se a gente tiver um Brent num patamar muito próximo de 70, 75 dólares, ela deve continuar acelerando e isso diminui o fluxo de caixa livre, pode diminuir o dividendo. Esse investimento ele pode ser positivo ou negativo, vai depender de onde a empresa está investindo. Se a gente tiver investimentos no seu core business, como eu mencionei, exploração e produção, positivo. Se ela estiver investindo em outras frentes que não são tão rentáveis assim, algum sinal de alerta se acende, tá, Débora? Principalmente porque, novamente,
A política de distribuição da companhia, ela visa o fluxo de caixa livre. Esse fluxo de caixa livre, ele nada mais é do que o fluxo que a operação gera menos os investimentos. Se os investimentos aumentarem, o fluxo de caixa livre da companhia cai nesse mesmo cenário. Então, acho que são esses os principais tópicos que o investidor tem que ficar de olho em 2026. Perfeito, obrigada. Então, conversamos aqui com o João Daranco, que é analista da Suno Research. Sempre bem-vindo aqui, viu, João, à nossa programação. Bom final de semana para você e até uma próxima. Até uma próxima.